Vamos lá, galera, vamos resolver aqui a questão da IMEPAC 2017, ok? 2017-1. São 5 questãozinhas bem tranquilinhas. Vamos lá? Primeira questão. A gasificação de bebidas como água e refrigerantes envolve a carbonatação, ou seja, a adição e solubilização de CO2. A equação envolvida na carbonatação é CO2 gasoso mais água líquida dando ácido carbônico. Robson, como é que você sabe que isso aqui é um ácido carbônico? Aqui ó, o H está do lado esquerdo aqui, bem no início, quer dizer que ele é ácido, ok? Considerando que no processo de gaseificação das bebidas, após o lacre, um técnico fez as seguintes observações. A solubilidade do CO2 na água é diretamente proporcional à pressão e inversamente proporcional à temperatura? Sei não, pessoal. Vamos passar para a próxima. Vamos ver se eu encontro o norte aqui. Ao abrir a garrafa, o pH da solução diminui. Certo, ele vai abrir a garrafa. Quando você abre a garrafa, vai sair o que? CO2. Vamos lembrar de lei de Le Chatelier? Em equilíbrio químico, se eu estou retirando CO2, a equação química ela vai deslocar para onde? Para a esquerda, para a formação de mais reagente. Se vai formar mais reagente, isso quer dizer que eu vou perder ácido, ok? Então ele está dizendo que ao abrir a garrafa, o pH da solução diminui? Não, o pH da solução, o que acontece? Ela sobe, ok? Ela vai subir. Então eu já posso eliminar A. Eu já posso eliminar a D. Eu já posso eliminar a D e também já posso eliminar a C, ok? Sobrando só a 1 e a 3 aqui, ó. Olha que bonitinho. A B, a 1 e a 3, então só pode ser essa daqui. Olha já como é que mata a questão. Vamos ver essa 3 aqui. A perda de gás na bebida aberta favorece a diminuição da concentração de ácido carbônico? Sim, pessoal, a perda do gás, como eu disse, ele vai sair, vai formar mais reagente. Se vai formar mais reagente, eu vou perder o ácido. E é isso que está falando a 3. Então eu já posso marcar qual? Letra B, 1 e 3. Você viu, pessoal? A 1 aqui, ele me traz um dado um pouco complexo, certo? Mas sem saber esse dado complexo, eu já matei a questão, certinho? Vamos para a próxima? Essa aqui é a questão mais difícil que caiu nesse ano, ok? É uma questão mais difícil, porém, nada tão complicado assim. Vamos lá? O alumínio é um metal muito útil em vários setores de produção. Sua grande aplicabilidade industrial está relacionada a propriedades importantes do alumínio, como a densidade, a resistência mecânica e o baixo potencial de oxidação. Considere que uma indústria produziu alumínio pela eletrólise do íon Al3+. Vamos lembrar que esse íon Al3+, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Então ele liberou 3 elétrons. Esse dado vai ser importante? Muito. Obtido do óxido de alumínio. Para esse processo foi aplicada uma tensão de 5 volts. Nessas condições, é correto afirmar que o número aproximado de kWh de eletricidade necessárias para produzir 27 toneladas de alumínio é igual a... Pessoal, uma questão complicada. Eu vou dizer para você, é uma questão complicada, certo? Mas dá para fazer tranquila. O que a gente tem que lembrar de início aqui? Lembrar que uma tonelada é a mesma coisa de 1 vezes 10 a 6 gramas. Robson, eu não sei notação científica, aprenda. Certo? É esse tapa na cara, aprenda. Por quê? Porque vai facilitar as contas, certo? Então eu sei que 1 tonelada é igual a 1 vezes 10 elevado a sexta grama, certo? E quantos que ele vai ter? Eu ter 27 toneladas. Então eu vou ter o quê? 27 vezes 10 elevado a 6 gramas, ok? Certo? Vamos encontrar o número de mols aqui. Número de mols é o quê? É massa dividido pela massa molar. Robson, onde é que eu vou encontrar a massa molar do alumínio? Você vai lá na tabela periódica da prova e vai pesquisar o que? O peso atômico do alumínio,
certo? Onde a gente vai ter o quê? 27 vezes 10 à sexta, dividido por 27, que vai dar o quê? 1 vezes 10 à sexta, que é 1 milhão de mols de alumínio. Olha quanto ficou mais fácil utilizando a notação científica. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que multiplicar pela carga do elétron. Você lembra que eu te falei? Olha aqui, ó, Al3+, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Se ele perdeu 3 elétrons, quer dizer que ele liberou 3 elétrons. Então, vamos fazer o quê? 1 milhão vezes 3, onde vai dar o quê? 3 milhões. O que é 3 milhões, Robson? 3 vezes 10 elevado à sexta. Certo? Depois disso, eu vou ter que multiplicar por esse dado aqui, ó, que 1 Faraday equivale a 96.500 coulombs, ok? Então vamos multiplicar esses 3 milhões, ok, vezes 96.500, onde nós vamos encontrar o que? 2,895 vezes 10 elevado a 11 coulomb, ok? Tem que fazer isso aqui? Tem que fazer isso aqui. Esse dado aqui é super importante. Depois disso, a gente vai multiplicar pela tensão. Tá vendo aqui, ó? A tensão aplicada de 5 volts. A gente vai fazer 2,895 vezes 10 elevado a 11 vezes 5, dividido por 3 milhões e 600 mil, ok, joules. Por quê? Porque eu tenho que 1 kWh equivale a 3 milhões e 600, 3 milhões e 600 mil joules, ok? Equivale a isso, ok? Onde nós vamos encontrar essa respostinha aqui, ó, 4 vezes 10 à quinta kWh, certo? É uma questão que vai ter vários passos a passos, ok? Não tem uma fórmula para você utilizar direta, por isso que ela é bem complicada. Robson, não entendi. Volta todo exercício, volta todo vídeo e entenda o que está sendo feito aqui, ok? Questão dificinha, mas é a letra D, ok? Vamos para a próxima? Pessoal, vamos para a próxima questão. O entendimento microscópico das interações intermoleculares é extremamente importante na compreensão de diversos fenômenos macroscópicos. Sim, bastante. Numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1, associando os tipos de força intermolecular com o fenômeno físico, ok? Aqui eu já coloquei que é a resposta, a letra C, mas vamos explicar cada uma dessas questões aqui, ok? O neopentano é mais volátil que o N-pentano? Ok. Para eu saber qual que é a força que eu tenho aqui, eu tenho que saber a força de reação. Eu tenho N-pentano. O N-pentano e o neopentano, eu já tenho na cabeça que são moléculas o quê? Apolares, ok? Que são moléculas apolares. Se essas moléculas é apolares e eu tenho que uma é mais volátil que a outra, a única coisa que eu posso ter na cabeça, a única interação que é a mais fraca, vai ser qual? A dispersão de London, ok? A dispersão de London é a interação mais fraca que tem, ok? Vamos para a segunda. O gás metano é mais volátil que a acetona, certo? O gás metano. Metano, eu tenho que lembrar do gás metano, que é o CH4, ok? E eu tenho que lembrar da acetona. A acetona, ela é o quê? A acetona, ela é um carbono fazendo dupla O com 2 radicais, certo? E a acetona, ela tem o quê? Polaridade. Se eu tenho polaridade na acetona e o gás metano, ele é mais volátil, quer dizer que o gás metano, ele vai ter uma interação que mais fraca. E a acetona, ela vai poder fazer o quê? Ligação dipolo-dipolo. Por quê? Por causa da polaridade. Então, já posso marcar qual aqui? A3, a força dipolo-dipolo. Vamos para a próxima? Em condições ambientes, uma solução de brometo de potássio ferve em temperatura superior a 100 graus Celsius. Ok? Como ele está falando em solução, eu vou ter água no meio,
e ele está falando de um brometo, onde a água ela vai reagir com o brometo, eu tenho que ter já na cabeça a força íon dipolo, ok? Sempre que quando estiver falando solução, íon dipolo, já coloca na cabeça íon dipolo, ok? Então, eu já vou colocar a 2 aqui. Agora vamos para outra, que é o etileno glicol, principal substância em anticoagulantes. Tem uma temperatura de ebulição em condições ambientes superior a 195 graus Celsius. Pessoal, 195 graus Celsius é uma temperatura de ebulição muito alta. Qual que é a interação molecular mais forte que tem? Ligação de hidrogênio, ok? Outro tipo de interação que a gente pode falar que ela é mais forte, ok? Que é a mesma coisa de ligação de hidrogênio, a ponte de hidrogênio, ok? Ponte já não é mais utilizado, por isso que a gente só fala ligação, ok? Uma questãozinha fácil, ok? É uma questãozinha fácil, porém é necessário você saber interações moleculares. Neste vestibular cobra muito interações moleculares? Cobra bastante. Interação químico-orgânica e principalmente o que? Principalmente equilíbrio químico. Então, estude bastante. Vamos para a próxima? Uma questãozinha muito fácil, uma questãozinha muito boa. A osmose tem papel muito importante nos seres vivos. As membranas dos glóbulos vermelhos, por exemplo, são semipermeáveis. Colocar uma célula de glóbulo vermelho em uma solução hipertônica em relação à solução de dentro da célula faz com que a água se mova para fora dela. Ok. Considerando que a pressão osmótica média do sangue seja de 7 atm a 25 graus, é correto afirmar que a massa de glicose C6H12O6 em 5 litros de sangue, que será isotônica com o sangue, será aproximadamente igual a... Ele coloca aqui a constante do gás ideal e é igual a 0,082 atm por litro vezes mol elevado a menos 1 a Kelvin elevado a menos 1. Ok, vamos lá para essa questão. Sempre quando ele falar constante do gás ideal, eu tenho que ter uma fórmula na cabeça. PV é igual a RNT. Como diz meu professor de química que eu tive no ensino médio, grande Vande, puta véia não rejeita tarado. Aqui ó, puta véia não rejeita tarado. Certo? Sempre quando você tiver esse R aqui, você vai utilizar essa fórmula aqui. Lembra disso. Lembra? Ah, mas sempre? Calma. Nem sempre. Mas na grande maioria a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Confia. Certo? Outra coisa. A gente tem que olhar esse R aqui e ver as unidades. Olha aqui, as unidades está em ATM. A pressão que ele me deu está em ATM. Então tá tranquilo. O volume está em litros. Ok? O volume que ele me deu está em litros. Então tá ok. Mol. Ok? Mol. E K, o que é esse K? Esse K é Kelvin. A temperatura que ele me deu aqui tá em Kelvin? Não tá não, hein? Tá em 25 graus Celsius, não tá? Então eu tenho que transformar essa temperatura em Kelvin. Robson, como é que eu faço isso? Tem uma formulazinha que é TK é igual a TC mais 273. Ou você pode decorar. Sempre quando eu vou transformar de Celsius para Kelvin, eu somo por 273. Ok? Então, olhe a constante, olhe as unidades da constante antes de fazer a continha, ok? Então, aqui já está transformada a temperatura em Kelvin, 298, ok? O R eu tenho que ele deu, que é 0,082. O número de mols é o que eu tenho que descobrir, para descobrir a massa, certo? E a pressão e o volume ele me deu aqui tranquilinho. Então, eu vou fazer 7 vezes 5, que dá 35. E 0,082 vezes 298, onde eu vou encontrar 24,44, ok? Terminando essa continha aqui, uma equação de primeiro grau, eu vou passar esse 24,94 para o outro lado, ok? Então vai ficar 35 dividido por 24,44, e o número de mols que eu vou encontrar vai ser 1,43, ok? Bem tranquilinho. Vamos lembrar daquela fórmula? O número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. O número de mols eu tenho, né? Que é 1,43. A massa é o que eu quero descobrir. A massa molar eu não tenho. Robson, como é que eu vou descobrir essa massa molar?
é agora que você vai lá na tabela periódica, ok? Na tabela periódica que o vestibular disponibiliza. Você vai lá e você vai ver a molécula, ok? Olha aqui, ó, C6H12O6. Aqui eu vou fazer para achar massa molar para você? Não, não vou fazer, porque você tem que saber fazer isso aqui, ok? Você tem que saber. Se você vai chegar numa prova de química e não sabe calcular a massa molar, estude, você vai ter que fazer isso aqui, ok? Então você vai pegar C6H12O6, você vai descobrir a massa molar dele. Tem um videozinho aqui mostrando como é que calcula a massa molar, ok? Onde a gente vai encontrar uma massa de quê? De 258 gramas. Olha aqui a resposta, letra A, 260 gramas. Certinho? Ah, Robson, mas está diferente. Olha aqui, ó, será aproximadamente, ok? Então, essa é a questãozinha mais fácil deste vestibular de 2017-1. Vamos para a próxima? Vamos lá, pessoal, questão 30. Poderia tentar fazer ela aqui, ler ela rapidinho, mas essa questão aqui ela foi anulada, ok? Por que essa questão aqui ela foi anulada? Porque ele não colocou a reação do fósforo 4 aqui, a formação dele. É necessário ter essa reação. Olha aqui, ó. A 2 está falando, são necessários 5 mols de átomos de carbono para produzir 1 mol de molécula de fósforo branco. Eu preciso da reação. Olha a 3 aqui, o carbono é um agente oxidante no processo de produção do fósforo. Sem a reação aqui, eu não consigo fazer essa questão, ok? Por isso que ela foi anulada.